o principal jogador do Atlético. E eu fico muito à vontade para falar, porque um dia antes eu até gravei um vídeo falando que ele tinha que ser titular absoluto, porque é exatamente de onde se espera alguma coisa. Ele foi mais uma vez um nada em campo, e eu estou me referindo ao maior da história do Atlético para mim, principalmente em números. Ele foi um fracasso em campo. E honestamente, um jogador do cabedal do Hulk, na abertura de uma sequência de disputa de pênaltis, ele não pode refugar, e ele refugou tanto quanto em jogos decisivos, quando a bola caiu no pé dele, bola parada. Ali não tinha a exigência de, com bola rolando, ele sobrar fisicamente, ele sobrar tecnicamente, embora se esperasse dele. Em campo ele foi um nada, ele viu que o juiz não estava dando falta, e ele caiu o tempo inteiro, era mais no chão do que jogando. Ele abre a sequência de cobranças de pênaltis, e ele, mais uma vez, fracassa, como ele fracassou em várias outras. Eu até gravei um vídeo, vou publicar no meu Instagram daqui a pouco, e curiosamente todos ele bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro. O único que ele bateu chapado, deu rebote, o Rubens foi lá e decidiu, foi no ano passado. Então, o fracasso contra o Palmeiras, lá em 21, o fracasso da cobrança de pênalti ano passado, mas o Rubens o salvou, porque se o Rubens não faz aquele gol, isso poderia estar entalado na garganta do torcedor atleticano até hoje. O fracasso na cobrança de pênaltis contra o Lanús, o fracasso contra o Fluminense, o fracasso na Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, o que se espera de um jogador decisivo? Que ele decida. O que se espera de um jogador que a gente imagina que seja um líder, que ele lidere. Ele não lidera, ele não é uma liderança ali dentro. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Não acho que tem que, rompe com ele, deixa embora. Não tem ninguém dizendo isso aqui. Aliás, eu recebi um corte de um comentário do Ale Oliveira na Itatiaia, depois do... Eu acho, mandaram no WhatsApp ontem, eu acho que se o Sampaoli permanecer, o Hulk não fica. Gente, isso não é uma informação, é achismo. Então, se é achismo, eu posso achar daqui também, que se isso for o motivo pro Hulk ir embora, então que o Hulk vá. Se o Sampaoli vai ficar. Se o Sampaoli ficar, eu não fico. Não estou dizendo que o Alê não cravou isso. Não, eu entendi, né, eu entendi. Eu não sei se isso procede. Mas se for mais um técnico que o Hulk não queira, aí o Hulk vai, de fato, estar meio que presidindo o Atlético. E o Sampaoli fica. O Sampaoli tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027. E tem que ficar, né? E ele está planejando 2026 já. Tem que ficar. Eles já estavam planejando, imaginavam que seria possível com a ida na Libertadores, mas já planejam 2026 no Atlético. Era só para falar isso, pode concluir o seu pensamento. Tava bom. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, o que eu esperava do Hulk, ele não entregou em nada, nem no pênalti. E outra coisa, quando um jogador é protagonista numa decisão, num grande jogo, seja numa final ou não, num grande jogo, quando ele é protagonista, a gente a gente ganha momentos importantes no programa para discutir sobre o jogador. Por que eu não posso apontar para o Biel e falar que foi outro fracasso retumbante? É a irresponsabilidade quem trouxe. Irresponsabilidade do Sampaoli, viu, Sampaoli? Você também tem uma parcela considerável nessa derrota aí. Porque, irmão, você manter 3 zagueiros contra um time que não te ameaçava, e você deixar Alexander e Scarpa no banco o jogo inteiro, colocar no final... Mexeu aos 25 do segundo tempo. De brincadeira, né? Contra um time que não ameaçou. E tirar o seu melhor atacante do jogo. O Dudu é um cara que hoje é o melhor atacante do Atlético. Você vai sacar ele do jogo, vai botar o Biel, então a responsabilidade é sua. A responsabilidade primeiro de quem trouxe, segundo de quem escalou. E terceiro dele, Biel. É um elenco que fica marcado como pipoqueiro. Essa é a verdade. Com chancela de perdedor, seguramente. Sim, porque ano passado não era favorito em nenhuma das 2 finais. Flamengo infinitamente superior na questão de elenco, por mais que não vivia um bom momento, tinha sido eliminado na Libertadores. O Botafogo infinitamente superior, o Atlético se tornou favorito quando fica com 1 a mais, mas antes do jogo acho que ninguém apontava o Atlético como favorito. Mas contra o Lanús é um fracasso retumbante. É o maior vexame desde o Afogados da Engazeira. Sem nenhuma dúvida, é o maior fracasso. Menos. Qual outro fracasso que teve? Eu tô com você. Qual outro fracasso? Eu tô deixando você listar. Não é o mesmo tamanho. Não é o mesmo tamanho de perder pro Afogados. Aliás, o maior que é final. Não, Thiago, deixa eu contextualizar. Não é o mesmo peso, o mesmo tamanho de ser eliminado pelo Afogados. Mas desde o Afogados, em fevereiro de 2020,
não teve um fracasso desse tamanho. São prateleiras diferentes pra mim, o futebol. Claro que são prateleiras diferentes. É porque pra mim, pra igualar um fracasso como aquele, se o Atlético foi eliminado, fosse eliminado numa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mas aí eu te pergunto, Valu, mas aí eu te pergunto. Não, eu tô nessa com o Valu, velho. Valu, mas aí eu te faço a pergunta. Vamos lá. Deram uma dimensão de fevereiro, maior que não tô falando que é a mesma dimensão, não é o mesmo peso. A gente só discorda. O que você disse. O que você colocou tá bem claro. Tem outras coisas na história do Atlético nesse mesmo período. São perspectivas que diferentes. Podem ser mas em 2020, de fevereiro de 2020, nesse recorte de 5 anos. Eu acho pior o Atlético ser o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, igual ele foi do que perder uma final pro Lanús? Muito pior. Eu acho. Eu acho pior o Atlético lutar contra o rebaixamento igual ele lutou na temporada passada. Eu também acho. Não, que isso, HG. Estão cegos. Que isso, HG. A temporada horrível, nós só temos uma opinião de um time que não só temos uma opinião. O Everson não trabalhou. Não fez uma defesa no jogo, não teve uma defesa. Só falta falar agora, não, mas é que tá bem no Argentina. No argentino tá uma baba do boi cansado. Tá uma baba, mas tem rebaixamento daquela HG, nós concordamos, irmão. Nós concordamos. Ajuda aí, o ponto é o seguinte: o Atlético tem outros vexames maiores nesse período. O Atlético ser 8º colocado de um Campeonato Brasileiro com o elenco que ele tinha em 2022 era um escárnio. O Atlético ser novamente, ficar fora novamente da briga pela Libertadores do Campeonato Brasileiro pelo 2º ano consecutivo. Com a folha que tem é um absurdo. Com a folha que tem, com o elenco campeonatos que tem, brasileiros. é mais um absurdo. Muito mais grave. Isso pra mim é muito mais grave do que perder a final. Perder a final foi uma das maiores vergonhas. O Atlético pipocou numa final contra o Lanús, porque o Atlético foi muito mais time. O maior ídolo da história do Atlético, eu não considero, falava isso antes, o jogador que é considerado por muitos o maior ídolo da história do Atlético, o cara falha sistematicamente em cobranças de pênalti. Sistematicamente. São 9 em jogos eliminatórios. São 10. São 10 em jogos eliminatórios? 10 em jogos eliminatórios. Não, 10 em jogos decisivos. Em jogos tem decisivos. Tem até a lista aí, são daqui 9, a pouco o HG eu tenho a lista passar. aqui também, mas são 9 em jogos eliminatórios. E 11 ao todo perdidos. Olha só, cara, Atlético e Boca, 2021, ele cobra o primeiro e bate na trave. Atlético e Palmeiras, jogo de ida no Allianz Parque, também na trave, né? Na semifinal da Libertadores 21. Atlético e Emelec, primeiro jogo de ida, né? Das oitavas. Ele perde lá no Equador, o jogo fica 1-1. Aqui ele converte e classifica o Atlético. Atlético e Atletique, semifinal do Campeonato Mineiro 2023, também. Lá em São João del Rei. Atlético e América, final de 2023, primeiro jogo Independência, ele para no Matheus Cavicchioli, mas o Atlético é campeão, inclusive com gols dele. Atlético e Corinthians, oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Ele para no Cássio, lá no Itaquerão, depois do Atlético perder por 2-0 no tempo normal, que o Cudê, todo mundo lembra, né? Colocou time reserva. Atlético e Fluminense, quartas de final. Ele para no Fábio, mas aí o Daverson faz os 2 gols e classifica o Atlético. Esse ano, Atlético e Maringá, ele perde o pênalti. Não fez falta, obviamente, o Atlético goleou o Maringá 4-0. E Atlético e Lanús. E sem contar o pênalti mais importante de 2024,